Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Roosevelt Conci e hoje nós temos aqui um tema que é de interesse de todos. Vocês ficam esperando normalmente para saber qual é a pauta, qual é o tema do programa, para que vocês possam manter aí atentos ou então para que vocês possam aí zapear a gente, meter o zap, mas tenham um pouquinho de paciência. Dê um tempo para a gente, para vocês conhecerem o que nós vamos debater aqui hoje e, por certo, vocês vão verificar que tem a ver com você direta ou indiretamente, com alguém da sua família, com algum familiar seu, com alguém que você conheça ou, se possível, diretamente com você. Eu sou Roosevelt Conci e nós estamos hoje aqui no Zoom Debate. Nos últimos anos, o Brasil vem buscando caminhos para tornar o ambiente de negócios mais simples, ágil e favorável a quem empreende. Um dos principais marcos nesse processo é a Lei de Liberdade Econômica, criada para reduzir a burocracia, garantir mais autonomia ao empreender e estimular o crescimento das cidades a partir da iniciativa privada. Mas, afinal, o que muda de fato com essa lei? Quais são os benefícios reais para os empresários, trabalhadores e para o próprio município? O que ainda precisa com certeza ser feito para que a chamada desburocratização saia do papel e se torne realidade nas cidades brasileiras. Para essa conversa, recebo convidados que conhecem o tema a fundo e têm papel direto nesse processo. Sérgio Tadeu Miranda, subsecretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho Fiscal da CIANF, também coordenador da Comex, da Câmara de Comércio Exterior da CIANF, e Juvenal Kondak, vice-presidente administrativo da CIANF, ex-secretário de Fazenda e coordenador da Câmara de Tributação, Impostos, Reforma Tributária da Associação Comercial. São com eles que nós vamos hoje desvendar muito e bastante do que seja a Lei de Liberdade Econômica. Vamos falar também sobre a reforma tributária e, com certeza, porque nós estamos aqui hoje com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, vamos falar. Juvenal teve também uma atuação grande e forte aí como um grande executivo de uma das empresas aí mais importantes, aí, com certeza, aí não somente do Brasil, mas internacional. E vai ter oportunidade aqui de falar como é que ele está vendo a situação aí do nosso país, da nossa região e também do mundo. E junto com o Sérgio, que tem uma experiência de mais de 20 anos aí junto ao mercado exterior, trabalhou muito na questão da importação à época junto à Vitória, a questão da importação de carros, aí quando o Brasil se abria para essas questões. Tá? Então, nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Olá, estamos de volta hoje e já aqui com esse tema que é Lei de Liberdade Econômica, Reforma Tributária e Desenvolvimento Econômico. Né? E para isso nós temos aqui dois convidados. E recebo aqui com muito prazer o nosso presidente do Conselho Fiscal da CIANF, também agora já secretário de Desenvolvimento do município de Nova Friburgo e também coordenador da Câmara de Comércio Exterior, que busca aqui trabalhar, dar um trato mais íntimo à questão da internacionalização das empresas. Nova Friburgo, da onde é a nossa sede, nós temos aqui, nós somos polo nacional do vestuário, somos polo metal mecânico, e a gente ainda tem uma certa dificuldade em tratar desse assunto quando se diz respeito à internacionalização, quando se diz respeito a mandar produtos para fora e também trazer produtos aqui para dentro. Então, nós vamos ter oportunidade. Sérgio, seja muito bem-vindo. Sérgio Tadeu, prazer estar com você aqui. E, Sérgio, hoje, num momento também diferente da sua vida, quando nós estivemos aqui com você, você estava aqui conosco somente na CIANF, mas, num certo momento, a CIANF, a CDL e a Firjan fizeram a indicação sua para que você assumisse aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Seja muito bem-vindo, prazer em receber aqui. Vamos discorrer sobre os assuntos todos, que com certeza você domina muito deles. Prazer, Sérgio. Obrigado pela oportunidade, é um prazer grande estar aí disponível para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos que certamente se interrelacionam, né? Como você colocou aí na introdução. Tem tudo a ver com desenvolvimento econômico, eu sempre digo, tem total a ver com desenvolvimento humano,
né, das comunidades onde a gente está atuando. E aqui em Nova Friburgo, a nossa preocupação é muito grande, principalmente tendo em vista a conjuntura que o país se encontra, né? Então, a gente tem que tentar buscar equilibrar, eventualmente, ações locais e regionais que equilibrem com ações que, eventualmente, são tomadas a nível nacional, que, às vezes, não vão ao encontro, mas vão de encontro ao que a gente entende que é importante para o desenvolvimento. Especificamente, no tocante a desenvolvimento, a gente entende que o momento é muito oportuno para a gente discutir, né, pontos que a gente pode tentar ter iniciativas aqui na nossa região, como eu falei anteriormente, para que possa equilibrar aí algumas ações que são tomadas a nível nacional, né? Friburgo, como você falou, Nova Friburgo, como você colocou, é uma cidade que tem uma tradição, tem uma história toda ligada a povos formadores, né? São 10 povos, no caso 9 povos de um continente, que participaram da nossa formação. E a gente entende que esse momento é bastante significativo até para a gente poder buscar oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de negócios, focando principalmente nesses povos, num momento em que há vamos dizer, um reboliço aí, né? um distúrbio grande nas negociações internacionais, né? Causadas aí pelo tarifaço do Trump, etc. Mas isso tudo eu acho que tem um caráter positivo no sentido de fazer com que as administrações públicas também, principalmente estaduais e municipais, possam se posicionar tentando, de alguma forma, se beneficiar dessa incerteza, porque é na incerteza que você consegue desenvolver alternativas, né, para que você possa conciliar. E, junto com isso tudo, nós temos essa reforma tributária que está entrando aí, efetivamente, a partir de 26, né, daqui a pouco. Então, acho que é uma conjuntura muito interessante para a gente discutir alternativas e buscar, na nossa visão, talvez equilibrar, né, uma política que eventualmente é mais restritiva, do ponto de vista até mundial, no sentido de criar incentivos, né, mas não aquele incentivo direto, né, de redução de imposto e tal, mas criar condições para que a nossa região possa facilitar a implantação de empreendimentos que facilitem e que deem emprego e que gerem renda aqui na nossa região. Então, e é isso que nós vamos falar. Sérgio entregou bastante já, a gente já fez, aí, ó, Juvenal, sobrou quase nada para a gente. Você vê que o secretário ele tá com bastante subsídios aí para que possa, acho que vai ser muito bom o programa. Mas, Juvenal, Juvenal Kondak, aqui o Sérgio já tinha se apresentado em outros momentos, aqui conosco, já esteve aqui conosco, e a gente sempre, quando faz a abertura do programa, para poder fazer a apresentação dos nossos convidados, que na verdade os protagonistas são vocês, eu faço aqui a mera mediação no programa, mas eu sempre falo o seguinte: Juvenal Kondak por Juvenal Kondak. Quem é Juvenal Kondak? Conta um pouquinho aí dele. Bom, obrigado, Rose, pela oportunidade. Sérgio, um prazer estar aqui com você. Na verdade, o Juvenal Kondak foi um cara aí, um capial de Campo do Coelho, né, de vários e vários anos atrás, nascido, criado. Comecei os meus estudos aqui no próprio Campo do Coelho, na escola criada pelo meu avô, e vim para Friburgo, para o Externato São José, né, com Dona Conceição de Calil. Ali eu comecei a minha carreira de estudante. Terminei os estudos básicos aqui na Anchieta e fui para o Rio de Janeiro, onde eu me formei em ciências contábeis. Até que eu gostaria, cara, de ser engenheiro, mas naquela época não tinha faculdades operando durante o dia nessa área e operando durante a noite. Então eu tinha que trabalhar de dia para sustentar os meus estudos, né? E ir para a escola de noite. Então, eu me formei em contábeis e administração de empresa. E, a partir daí, eu entrei em mercado financeiro, em banco, entrei numa companhia de distribuição de petróleo, que é a Shell Brasil, e fui para Souza Cruz,
aonde eu rodei o Brasil todo, porque a Souza Cruz era uma companhia que tinha loja, balcão em tudo quanto era canto, né? Em tudo quanto era município, né? Fábricas, né? Em seguida eu fui destacado para a área internacional. Aí eu virei meio cigano, né? Eu tive em Colômbia, em Bogotá, eu tive em Chipre, eu tive em Dubai, eu tive em Moscou e eu vim encerrar minha carreira em Portugal, né? Então voltei para aqui em 2011, 2012 e fui convidado para trabalhar com o Rogério Cabral na prefeitura de Nova Friburgo. Lá a gente enfrentou uma grande batalha, mas foi muito gratificante ter conhecido esse lado da administração, que é completamente diferente da iniciativa privada do setor público, né? E depois disso eu me juntei aí com boas pessoas, né, em projetos de interesse de Nova Friburgo, né? A Cianf é um deles que eu acredito piamente, né? Eu tive no Instituto Friburgo, Nova Friburgo, cuida lá da Queijaria Escola, no Instituto Belga, onde a gente cuida das escolas de Flores e de Salinas, né? Então, eu abracei projetos que, na minha maneira pessoal de ver, são de interesse de Nova Friburgo, né? E estamos aí, né? Estamos agora acompanhando você lá na Cianf, né? E procurando ajudar tanto quanto é possível, né? No desenvolvimento econômico do município, na criação de riqueza, porque é por aí que a gente tem que trilhar, né? Eu queria dizer para você o seguinte: o Juvenal é um grande companheiro como o Sérgio, e fazer apenas aqui um retrato maior com relação a vocês. Vocês hoje têm se dedicado, como o Juvenal falou, à causa pública, né? E de tornar a nossa cidade, a gente aqui, eu digo o seguinte: o programa não é um programa mais da sede da nossa emissora. A gente não fala da problemática ou das soluções que a gente possa buscar somente para Friburgo. Aqui o nosso propósito é a democratização do conhecimento. Vocês são pessoas que, ao longo da vida de vocês nutriram um conhecimento suficiente para poder chegar aqui hoje e vocês passarem isso, a gente fazer essa chamada democratização. A gente passar para aqueles que estão em casa, aqueles que estão no seu trabalho, porque hoje a gente tem as TVs e as redes sociais, elas divulgam aquilo que é do interesse mais específico de cada um, do interesse de cada um, do que cada um quer projetar. E aqui não, aqui a gente é do interesse coletivo. E vocês, a gente se reunir, a gente está com pessoas hoje que têm, né, essa índole, esse comportamento exatamente de querer fazer e atuar. Juvenal e Sérgio, dá uma notícia para vocês: nós estamos hoje, na nossa associação, com 1.753 associados. É a maior e mais representativa instituição empresarial do Estado do Rio de Janeiro. Por conta disso, eu tenho repetido aqui, nós participamos, convidados para participar de um grupo, de um grande conselho em Brasília, representativos de 2.300 entidades empresariais. Então, a associação a qual hoje vocês atuam, ela hoje faz parte desse cinturão, né, de representatividade nacional de 50 entidades que participam. Então, vou passar para vocês. Por quê? Porque eu, ao chegar aqui, estava numa reunião e onde nós estávamos aqui fazendo um trabalho de organização de um grande evento que nós vamos ter na próxima quinta-feira, dia 23, tá? Me corrija aí, Sérgio, no dia 23, que Rio ESG Business. É um evento estadual, nacional, que a Confederação Nacional das Associações nos indicou para que nós pudéssemos fazer em Friburgo. Então, você que está aí, você tem um compromisso livre de fazer a inscrição. A Rebeca depois vai passar para a Luana aqui o endereço, como você pode fazer a inscrição aqui na Rio ESG Business. E vai ser no Country Club durante o dia inteiro, muito interessante. Vai passar para vocês o seguinte: da importância que cada um tem. Vocês dois são, além de vice-presidente, presidente, são coordenadores de câmaras técnicas. A associação comercial ela tem a possibilidade de criar câmaras técnicas, que ela caminha no sentido de quê? De buscar aí viabilizar
aí o solo, quando se entende que é um solo fértil, a gente possa, na expertise de cada um de vocês passarem para grupos, passarem para associados, passarem para um campo maior que não seja somente dentro da Cianf, dados, informações, treinamento, capacitação, qualificação, para que a gente possa saber. Então, uma cidade, quando tem personagens como vocês, eu estou sendo um pouco mais elástico, mais amplo no sentido de falar, para mostrar da responsabilidade, do caminho que pessoas como vocês, num certo momento da vida, vocês optam para poder melhorar a vida de outras pessoas. Então, Sérgio, nesse sentido que eu já agradeço aqui publicamente a vocês dois, é um prazer, uma honra e um orgulho muito grande eu, hoje, sendo um representante de vocês, poder ter aí a capacidade de representar essa bandeira da Cianf aí por todo o Brasil. Isso para a gente é muito honroso. E aí, a partir daí, a gente está aqui num programa que a gente emite a imagem de Friburgo, vamos direto para canal em Teresópolis, canal em Petrópolis e toda essa região centro-norte e para um pool de emissoras de em torno de 100 emissoras a partir de São Paulo, uma startup chamada Soul TV. Então, Sérgio, você fez uma fala inicial e vamos começar a respeito disso, contextualizando. Queria falar um pouco de Brasil, de mundo, tá? Para a gente poder trazer para o Estado e depois trazer para a nossa região. Tá? Então, quem começa? Fica à vontade de vocês. Eu falo um pouquinho. Até porque eu vou dar um spoiler aqui que você falou do evento SD, eu acho que é muito importante, será muito, muito produtivo, como você disse aí, né, para Nova Friburgo e região. E a gente aqui em Nova Friburgo, para quem nos assiste aí fora aqui da cidade, a gente é polo de uma região constituída por mais 11 municípios que praticamente dobram a população de Nova Friburgo. A população de Nova Friburgo gira em torno de 200 mil habitantes, a gente tem mais de 200, que é o que a gente chama de região centro-norte fluminense. E a gente, a nível de Cianf, já vem ao longo do tempo trabalhando muito no sentido de divulgar todo esse movimento que a Cianf, vamos dizer, conduz aqui na nossa cidade para essa região também, porque é uma região que, no contexto do estado do Rio, é uma região que tem muita carência, ela precisa de muita ajuda, né? E aquilo não é ajuda do governo com incentivo fiscal que vai resolver, mas é capacitar as pessoas e colocar na mente das pessoas, não só da nossa cidade, mas dessa região, que a gente pode, sim, a gente consegue, por exemplo, abrir para o mundo, a gente consegue internacionalizar, a gente consegue botar produtos aqui de Nova Friburgo e região lá para fora e também trazer, às vezes, um insumo que vai viabilizar uma melhoria da qualidade do produto que essa empresa produz através exatamente do entendimento de comércio exterior é uma via de mão dupla, quer dizer, não é só pensar em exportar, é pensar também em importar para viabilizar uma condição melhor para o seu produto. Então, do ponto de vista específico do Brasil, o que eu acho que a gente tem que tentar, como eu mencionei antes, é tentar equilibrar eventualmente algum movimento que restringe. Então, a gente tentar abrir aqui em Nova Friburgo. Então, por exemplo, essa questão da liberdade econômica tem a ver com o quê? Com uma legislação que é lá de 2019, que refletiu uma postura do governo brasileiro, da época, de abrir mais a economia, de facilitar as atividades de empreendedorismo. Então, cabe a nós, no município, justamente seguir essa orientação e tentar liberar a economia das travas que ela pode eventualmente ser liberada, evidentemente com segurança, com risco, olhando, né, a legislação que é pertinente, mas no sentido de simplificar a atividade econômica, porque é a atividade econômica que vai gerar emprego e que vai gerar os impostos que vão pagar a estrutura estatal, vamos dizer assim, né? E às vezes a gente se perde um pouco nessa conta, porque fica parecendo, né, que quanto mais a União, por exemplo, gasta, ela precisa arrecadar mais, então ela taxa mais imposto. E a liberdade econômica é exatamente o sentido invertido, né? Quer dizer, libera mais economia, tenta tirar um pouco o peso do tributo, porque a atividade vai se desenvolver e vai gerar mais receita, e essa mais receita certamente vai gerar o tributo necessário para fazer a máquina funcionar. Então, eu acho que a gente, no âmbito do município, pode pensar nisso e pode trabalhar
efetivamente para essa melhoria. Juvenal, você que já trabalhou profissionalmente, você esteve em mais de 10 países, né, na sua vida profissional, e tem hoje familiares que moram fora e que você recorre permanentemente aí, você está fora do país. Eu acho que é importante fazer esse traço, porque você sai de executivo de uma grande empresa, uma empresa mundial, e retorna para Nova Friburgo na condição de um super secretário, onde fez uma reforma administrativa, foi responsável, né, por fazer, e você ali tinha onde você traz, e até hoje, essa reforma que você fez ali com relação à Secretaria de Finanças, coisa nesse sentido, praticamente ela quase que permanece. Mas dizer, a sua visão, pelo menos nesse primeiro momento, uma visão de mundo, que você foi naturalmente, você foi talhado, né, e vindo já para o Brasil para que a gente possa chegar. Você diria que nós estamos melhores, que nós estamos piores, ou você não conseguiu identificar avanços ou situações que sejam menores com relação ao mundo e essa conexão de mundo diante do Brasil? Tá? Complexo, é uma sopa de pedrinha. É um mundo de coisas que a gente pode falar sobre isso aí. Mas, olhando o Brasil, eu acho que nós poderíamos estar melhor, entende? Eu acho que nós perdemos oportunidades de crescimento, de geração de riqueza, né? Que é o que é importante, né? Se você pega o momento atual do Brasil, por exemplo, você vê que nós estamos crescendo menos do que o mundo, né? O mundo, hoje de manhã, foi publicado que deve crescer 3,4% esse ano de PIB, e nós vamos crescer provavelmente 2,4%. Quer dizer, isso é quase que inadmissível para um país que precisa gerar riqueza para atender a uma população trabalhadora que 93% se abriga aí nos pequenos negócios, MEI, micro e mini, né? Daí a importância, Sérgio, que você estava levantando, de a gente tentar acolher isso aí, porque esse é o pessoal que gera riqueza, que trabalha, que gera emprego, entendeu? E o Brasil está aí com uma economia extremamente fechada, né? Se você pega os grandes institutos que estudam essa questão da liberdade econômica, você vai observar que um Fraser Institute, por exemplo, coloca o Brasil na 117ª posição quando se olha 184 países. Ou seja, você vê que o investidor internacional, ao olhar isso, ele tem, antes de Brasil, 116 oportunidades em países diferentes para colocar o dinheiro dele. Isso é inadmissível para o Brasil nesse momento. Você vê todo o esforço do governo de incentivar o consumo, né? Nós estamos vivendo hoje à custa do endividamento do Estado, do endividamento das empresas, do endividamento dos cidadãos. Ou seja, você bota fogo no consumo sem ter do outro lado a produção equivalente para atender isso aí. Então, você está colocando inflação no processo, né? Nós estamos exatamente vivendo esse momento de Brasil. Um Brasil que cria pouca riqueza, que tem consumo e não tem produção suficiente para atender. Então, eu não sou muito otimista, eu não gosto muito desse modelo de governo, entendeu? Eu acho que nós poderíamos estar, respondendo a sua pergunta, bem melhor do que estamos. Por causa disso, nos últimos 20 anos, se você fizer um corte aí na economia brasileira, você vai ver que nós tivemos na mão de governos que preferiram distribuir do que criar. E isso não foi bom para o país. Isso não está sendo bom para o país. Sérgio, o Juvenal traz uma questão aqui que às vezes a gente recebe muito pouca informação, quer dizer, a população em geral recebe muito pouca informação,
e acaba que nós ficamos ignorantes, né? Somos ignorantes diante o Juvenal tem uma visão de mundo, tá? Que poucas pessoas que eu convivo têm. Porque morou em muitos países, lá, né? viveu lá permanentemente, uma pessoa que fala vários idiomas, naturalmente, a questão, mas viveu com características de países, que são países que têm complexidades, não são países harmônicos, né? Não há harmonia. Então, entre eles e tal, mas convivem e acabam apresentando resultados. Mas a questão, quando ele fala, acho que é importante a gente trazer, é o seguinte: quando se fala na questão de se abrir, de se estimular o consumo, tá? Eu ouvi recentemente, quer dizer, passando para quem está, para que a gente possa abrir o debate, que isso é uma estratégia que se faz para que você possa defender o emprego, né? Então, se você tem uma questão do aço, depois nós vamos falar, né? Então, estamos com dificuldade com relação à venda de carro, mas também negociamos aí uma questão do aço, aumentamos aí 25%, para a alíquota de 15 para 25%. Tá? Mas essa é uma questão que aparece. Você é um empresário, você está a gente fala, ali no balcão, você tem as suas empresas e tal. A realidade do empresário diante dessa situação, porque ele fala uma situação que, de alguma forma, pode estar te beneficiando, né? Porque se um governo há uma política, estou tentando ser aqui bem didático, para que o importante é que quem está do lado de lá entender. O Juvenal fala, nós estamos hoje com uma política governamental de estímulo ao consumo. Sim. Isso tem levado isso tem consequências, tá? Consequências como a elevação, como a inflação crescendo, por exemplo. Porque, outra coisa, nós não temos dinheiro, a nossa dívida pública, a nossa dívida interna, né? E o que ele falou, existem 116 países à nossa frente. Então, eu queria que você desse a visão do empresário diante disso e também já a visão do secretário de Desenvolvimento Econômico, como é que ele vê essa situação? O estímulo ao consumo, eu acho até, quer dizer, que entrando um pouco na seara da economia, que não é bem a minha área de formação, né, embora a gente, como você falou, a gente atua diretamente ligado à economia, mas o incentivo ao consumo, ele funciona durante um determinado tempo, e desde que exista uma base forte para que gere esse recurso que está sendo injetado no consumo. E aí eu acho que existe um erro crasso desse conceito, porque ele está sendo feito não em cima de uma base, vamos dizer, de um recurso que você pode até analisar em relação à sua despesa de casa, quer dizer, se você tem uma reserva, você estimula o consumo gastando reserva que você tem, menos mal. Mas o que parece que está acontecendo é que está sendo feito endividamento em cima de endividamento. Quer dizer, você estimula o consumo, estimula que as pessoas se endividem para que elas consumam, só que a dívida pública cada vez aumenta mais. Né? Não só a dívida pública, mas a dívida das de cada um, e de cada um. De cada um individualmente e das empresas também. E o que acontece com isso? Aí o custo do dinheiro começa a disparar. Exatamente, para que você possa segurar a inflação. Né? Ele fala de 15% então, hoje. A contrapartida para a inflação não disparar, qual é? Em paralelo ao estímulo ao consumo, você mantém o juro da economia muito alto. Então, ao mesmo tempo que você está estimulando o consumo, você está punindo o acréscimo da atividade econômica, com juros de 15% ao ano, né? Sem dúvida. Como gente tem, é melhor deixar o dinheiro parado, rendendo na aplicação financeira. Você tem um negócio, quem vai gerar negócio? Você tem uma coisa impressionante, né? Você tem uma parcela do governo agindo dessa forma, liderada inclusive pelo presidente, né? Que tem interesses políticos e, evidentemente, para interesses políticos isso é ótimo, você jogar consumo na rua, né, dar poder de compra
para o pessoal. E, do outro lado, você tem o ministro da Fazenda arrancando os cabelos lá para poder tentar fechar a conta, né? E o presidente do Banco Central também não tendo saída, a não ser jogar a taxa de juros lá para o alto para não deixar isso explodir. Explica para a gente um pouquinho, Juvenal, essa questão aí, vocês dois, é porque o público não sabe. Eu ia falar, vocês anteciparam que eu ia colocar essa questão dos 15%. Hoje, quanto é que tá uma poupança deve estar rendendo? Em torno de quê? De 0,5%? Chega a 0,5%? Vamos botar que seja 0,5%, para a gente poder falar que é 6% ao ano, né? Então, o que acontece? Por outro lado, você tem a instituição Brasil, hoje, com um juro de 15%. Tá? Qual é o propósito? Porque isso é trabalhado, temos reuniões regulares, né? Lá do Copom para isso. Qual é o propósito de se colocar, se você explicasse, esse juro elevado? É para que possam vir investidores de fora e ver o seguinte, aí, não contrariando, mas abrindo lá os olhos do investidor, ele vai dizer o seguinte, eu tenho aqui no meu país 6% de juros e tenho no Brasil 15%. Vou botar esse dinheiro lá que eu vou ter um retorno maior. Qual é o propósito dessas 15%? Na verdade, esses 15% é um desastre para a economia brasileira, né? Você não pode continuar tocando o país, né, com juro nessa altura. Por quê? Porque o mundo está aí. Como eu disse, você tem 116 países melhores do que o Brasil. Se, por um lado, o investidor lá fora coloca dinheiro aqui, ele não coloca para produzir, ele coloca para especular. Exato. E esse dinheiro desaparece no primeiro momento. Primeiro movimento contrário. Tinha um nome antigamente, no passado, que não se usa mais esse nome tanto hoje, né? Que era o famoso agiota. Né? Então, aquele que, às vezes, o dinheiro está na praça, você precisa de um dinheiro rápido para poder fazer um uso ali e tal. E aí o que acontece? Você tem uma urgência e você pega lá um dinheiro que, no oficial, ele está a 0,5%, mas você paga 1,5%, 2%, 3%, tem gente que paga 5%. Dependendo do teu desespero. Dependendo do desespero. Aí, exatamente. O desespero do país para que entre receita é grande, né, Joana? Pois é, e o custo do dinheiro é um dos fatores de competitividade entre os países. Quer dizer, no momento em que um país como os Estados Unidos, que lidera o mundo, está passando por dificuldades, mas tem um juro na faixa de 4%, 4,5%, quando na Europa, de uma maneira geral, o juro está entre 3% e 4%, né? Isso em períodos ruins, né? Porque em períodos normais é 2%, é 1%. Você tem a Alemanha e o Japão com juros negativos. Uma função de... Quer dizer, então, como é que você compete? Né? Como é que o pobre do industrial brasileiro... Porque esse mesmo custo é o custo que a empresa paga se ela for ao mercado e precisar pagar dinheiro para investir. Aí você ia te provocar. Mas é exatamente esse é o estresse. Estou precisando de dinheiro, não, porque ele está precisando de dinheiro rápido. Claro! O Sérgio trabalha com colchões. Tá, eu sou comerciante de colchões. Colchões, né? Aí o que acontece? Você precisa que venha aí uma temporada, não sei o que, você precisa comprar colchões. Lógico, você tem que investir, você às vezes não material para dentro. Você não tem caixa. Você não tem caixa. Se você for ao mercado, você vai pagar esse mesmo 15%. Exatamente. E na hora de você cobrar, você não consegue Você não consegue repassar. Tem que embutir. E outra coisa, gente, o capital ele busca realmente remuneração, que você falou, sim, mas ele busca muito mais certeza, constância, regularidade. Segurança jurídica. E segurança jurídica, que é tudo que hoje, infelizmente, no Brasil nós não temos. Os regulamentos estão mudando direto. E o maior exemplo que eu vejo disso, por exemplo, a questão do Banco Central, do juro. Né? Houve uma carga forte em relação à gestão do Banco Central até o princípio desse ano, sob fundamentos que refletia, né, uma visão de economia anterior, do governo anterior. Então, o problema do Brasil era o juro que o Banco Central do Campos Neto mantinha artificialmente alto. Hoje ele está mais alto e o Campos Neto já saiu. Vai fazer um ano que ele não é mais presidente do Banco Central. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que você estimula o consumo, se você não tiver o juro alto, a inflação vai embora, vai decolar. E nós somos da época, a gente sabe o que é um país com inflação. Pessoal novo, isso é importante, Lúcio. Pessoal novo não tem muita memória, mas a nossa
A nossa geração sabe o que é administrar em BTN fiscal, lembra? O preço era o do dia. Chegamos a 80% de inflação ao mês. Eu estava no Rio de Janeiro e eu me lembro, por exemplo, de motorista de táxi parar no meio do dia, pegar aquele dinheiro, trocar o dinheiro, para ir correr para o banco para investir. Overnight. Eu, em 1990... Você lembrou bem, o overnight. Ele dormia ali e... Em 1993, eu fui fazer uma viagem de negócio numa indústria química que eu trabalhava. Certo. E fui comprar matéria-prima lá fora. E a maior dificuldade que eu tive foi de explicar, basicamente, alemães e suíços, que eram os fornecedores de matéria-prima para essa indústria que eu trabalhava, explicar como é que a gente sobrevivia numa economia com 80% de inflação. Eles não conseguiam entender isso. Então, nós vivemos isso, sabemos o que é inflação, vivemos na carne, na pele, né? E o pessoal novo, eventualmente, nem valoriza tanto, porque não sabe o que é viver num país sem inflação. Então, a política é muito complicado. Nós tivemos a oportunidade aqui, por mais de 30 minutos, nós falarmos exatamente o que o espectador ele gosta, né? Ele quer saber a opinião de pessoas que têm conteúdo e que têm profundidade, que têm experiência. Eu chamo de vivências. Vocês viveram em momentos. Nós somos pessoas do agora. Nós passamos, né? Temos aí uma quilometragem, mas nós somos pessoas do agora. Estamos vivendo esse tempo já de agora. Juvenal, existe, e nós criamos ali uma câmara técnica na Cianf para que a gente, preocupado muito com as chamadas amarras que o empresário tem no processo de burocratização, não só o empresário, o cidadão tem, na relação com o setor público, ele tem muitas dificuldades. O Brasil tem um processo de burocratização, porque a burocratização não é um termo que deveria ser utilizado, como nós utilizamos hoje, pejorativamente, como algo que é desprezível, coisa nesse sentido. Não era para ser, tecnicamente, ele tem um outro sentido. Mas no Brasil, a gente fala tudo que emperra, tudo que segura, tudo que omite, tudo que... Então, o que acontece? Dificulta-se. E quando se dificulta, cria-se um ambiente favorável, tá? Para que as coisas possam, às vezes, ter um mundo mais escuso, para que possa se vender, né? Dificuldade com facilidade, coisa desse sentido. Então, falando das amarras, eu queria que você, brevemente, para que a gente, de forma didática, você falasse que lá atrás, e tem atividade, você, por exemplo, que você está em casa, no seu trabalho, você gostaria de abrir, você é um empresário. Empresário, você não precisa ser um grande empresário, você começar como um grande empresário. Você queria abrir um negócio, que a gente chama de negócio. Só que acontece o seguinte, você vai num órgão público e você vê tanta dificuldade, que o que você faz? Você vai vender o seu salgado sem abrir, sem se legalizar, e sem se formalizar. Aí foi criado, há um tempo atrás, a chamada Lei de Liberdade Econômica. O nome já diz, mais ou menos, liberdade. Você ter liberdade. A gente vive, às vezes, num país onde que nós temos que provar que nós não temos culpa, né? Então, nós temos que provar que nós somos inocentes, né? Então, não é aquele negócio, todos são inocentes até que se prove a culpabilidade. Ou seja, todos são culpados e não vamos ter momento para a gente poder provar a inocência. Então, o que sai na capa do jornal de hoje, amanhã você não ter o mesmo espaço. Explica para a gente aí o que é a Lei de Liberdade Econômica, como é que está isso aí e o que nós estamos brigando na Cianf. Bom, é uma grande oportunidade que a gente tem. Eu falei das oportunidades, nós escolhemos mal as oportunidades dos últimos tempos. Mas nós temos boas perspectivas em aplicando a Lei da Liberdade Econômica, não só em Friburgo, mas em cerca de 2.400 municípios que ainda nem começaram o processo de liberdade econômica. Ou seja, o governo federal, em 2019, colocou uma lei no mercado que ele não podia impor, porque a decisão sobre liberdade econômica está muito na mão dos municípios, né? Mas ele colocou, ele todo pode mundo traçar... mora no município, né? Todo mundo mora no que as pessoas e o governo federal traçou as linhas mestras dessa política, né?
Então, ele abriu a oportunidade da gente abrigar aí, principalmente, os pequenos negócios de baixo risco. Como eu já falei aqui, 93% das empresas brasileiras são pequenos negócios. Friburgo não é diferente. Não é diferente de nenhuma outra cidade do país. Então, é importantíssimo que a gente proteja esse tipo de atividade econômica. Baixo risco, pequeno. Quando você fala proteger, o que é proteger? Proteger é você não fazer com que esse pessoal do baixo risco e pequeno seja tratado como se fosse uma multinacional. E hoje o que acontece no Brasil é exatamente a lei é igual. Para você aprovar o seu barzinho, a sua loja de calçado, você passa pela mesma via crucis numa Vale do Rio Doce ou de uma Petrobras. Não faz o menor sentido. Eu tenho um exemplo interessante que eu dei um dia desse no Sebrae. Você sabe que a gente, aliás, é legal citar isso, né? O Sebrae é um grande parceiro nosso e ele tem uma característica muito interessante no Brasil que não é muito comum, mas o Sebrae consegue ter uma política de Estado independente do governo de plantão. Isso é muito importante em economia. Nós já falamos aqui que a segurança, a regularidade é fundamental. Então, o exemplo que eu dei é da fábrica do biscoito, né? Você tinha sem citar nome, mas você tinha indústrias do biscoito que eram conhecidíssimas na nossa época e até hoje, empresas gigantescas, e você tem o cara que está ali em Muri, aqui em Nova Friburgo, fabricando aquele biscoitinho artesanal. Do ponto de vista da atividade econômica, do CNAE, o CNAE, que é o Código de Identificação da Atividade Econômica, que é um código numérico nacional, é o mesmo. Mas, evidentemente, que o tipo de exigência tem que ser diferenciado. E aí entra o que você falou de burocracia, porque o entendimento da máquina pública é o mesmo. Ele só trabalha em cima de lei e de regulamento. Então, quando eu falei que o município pode ser a grande alavanca no sentido de viabilizar a melhoria das condições, independente da política de plantão em Brasília, é justamente por isso, porque as pessoas moram no município, as empresas são instaladas nos municípios. Então, se o município ajudar, seguir a legislação, que é o que a gente, de certa forma, está tentando fazer aqui agora, você sabe, até com a ajuda de vocês, né, aqui em Nova Friburgo, isso evidentemente vai se replicar para as outras regiões. Se a gente conseguir simplificar de alguma forma esse registro, esse empreendimento que começa pequenininho, mas que amanhã depois fica grande, né? E dar esse tratamento diferenciado, como o Juvenal colocou, acolhendo esse empresário que está começando, com toda essa questão do financiamento, do juro alto e tal, mas se pelo menos eu liberar ele da burocracia básica e da exigência, que não pode ser igual, né? Então a ideia da liberdade econômica no município é exatamente essa, é dar um tratamento adequado ao tamanho da empresa, independente da atividade que ele tem. Evidentemente com segurança, sem ter risco para a ecologia, sem ter risco para o meio ambiente, mas com bom senso. Juvenal, nós estamos passando um momento na vida, mas acho que o mundo também está passando por aí. A gente não pode estar mais garantido na questão do emprego. A gente tem trabalho. Sim. Né? E hoje a informalidade ela divide o país. Né? Sim. Ou seja, nós temos um país com um número de carteiras grande, mas temos uma informalidade também muito grande, muito expressiva. Tá? Eu vou trazer aqui só para uma fala e depois vou fazer uma provocação para que a gente possa entender. Então as pessoas também... e o que acontece? Que isso não conseguiu ser revisto. Você contrata alguém e depois você fica, às vezes, com uma chamada... Tem uns que colocam dessa forma, né? Com a dificuldade grande de fazer a dispensa se aquele profissional ele não atende às suas expectativas, não faz as entregas, porque você tem um custo muito elevado. Alguns falam que hoje a contratação, se você contrata alguém pagando R$1.000, né, você tem hoje um custo de R$2.000. Isso. É praticamente 100%. Eu tinha um juiz aqui que dava aula com a gente aqui na universidade, um juiz de trabalho, que falava que às vezes chega a 103%. Às vezes a pessoa coloca, mas no geral. Então, existe o chamado empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Então, tem gente que está empreendendo hoje
por necessidade, pela dificuldade de acessar o mercado de trabalho, para que tenha aí uma formalização do seu contrato. Então a gente não pode estar hoje mais na expectativa de que o emprego formal ele venha e nós vamos ser atropelados, porque tem muita gente trabalhando exatamente sem essa coisa, não está esperando de carteira assinada, tá? Porque pode receber inclusive mais. Então, olha só, falando da lei de liberdade econômica, então, essa lei busca simplificar, desburocratizar e permitir que as cidades cresçam pela força da iniciativa privada, reconhecendo que cada empresa aberta é um ato de confiança no futuro e não de desconfiança naquela pessoa que alguém vai abrir uma empresa e vai dar um golpe. Né? Então, essa é a ideia. Então, aí para cima disso, Juvenal. Mas o que muda, Juvenal, de fato, com essa lei, é uma situação. O quanto ela pode e ela já está transformando o ambiente de negócios em municípios, como, por exemplo, Nova Friburgo e os municípios da região serrana. E o que falta para que a liberdade econômica saia do discurso e entre no dia a dia do empreendedor. Isso falando para geral, não somente para a região serrana, de onde vai nossa imagem direta. Bom, esse assunto é bem recente, né? Quando a gente fala recente em economia e tal, é que tem 4, 5 anos que a lei federal entrou em vigor, né? E que alguns municípios se anteciparam e normatizaram a lei e começaram a operar. E operar com uma quantidade significativa de quinais, como o Sérgio colocou aqui. Um tratamento mais simplificado. Exatamente. Qual é o tratamento simplificado? Ele começa a trabalhar sem nenhuma autorização. Né? De uma maneira geral, os municípios que começaram, ele faz um registro simples na prefeitura, né? Para a prefeitura saber onde ele mora, o que ele está fazendo, se ele está numa área que ele pode trabalhar, aquele tipo de coisa. Tá? E, por outro lado, ele não tem a obrigação do baixo risco nem sequer de tirar um alvará. Ele simplesmente entra hoje na internet, ou alguém, um contador, entra para ele e tira o CNPJ. Então, você abrir uma empresa hoje dentro desse ambiente é facílimo. Quer dizer, você acabaria com essa informalidade gigantesca que existe no Brasil inteiro, que as pessoas começam a trabalhar no fundo de quintal escondido, né? Correndo todos os riscos ambientais, de saúde, entendeu? Então, você formalizando isso aí, né? Você incentivando a pessoa a entrar no mercado de trabalho legalmente, né? Você está dando uma ajuda fenomenal à economia, às comunidades, etc. Aonde isso foi implantado e já está em funcionamento, nós temos estados como Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, que já estão operando mais ou menos com 900 quinais, em que o empreendedor simplesmente começa a operar e paga os custos da implantação da sua empresa, né? Trabalhando com resultado. Mas aqui não, aqui, por exemplo, Friburgo é um exemplo disso. O Sérgio eu passei 4 anos lá e ele já está aí há algum tempo. Né, alguns meses, mas a gente está brigando aí. Então, e Friburgo, o que aconteceu? Houve uma legislação já municipal feita pela Câmara, quer dizer, a Lei Federal 19, a legislação municipal de 22, né, e agora, né, esse ano, a gente assumiu aí um dos compromissos nossos, é exatamente esse, né? E a gente já tem um grupo de trabalho que foi feito justamente para transformar essa lei municipal, que já existe, num decreto, porque a administração pública ela trabalha em cima de procedimento, né, Juvenal? Você teve lá muitos anos, você sabe. Então, esse decreto é a forma que a gente tem de transformar isso não em letra de lei, mas em realidade dentro da nossa cidade, né? Então, nós estamos buscando, através desse decreto, e eu acredito que isso vai sair aí esse ano, certamente, talvez esse mês ainda, enfim. Isso já está sob análise lá da Procuradoria da cidade. Isso é fruto de um trabalho que já reuniu
vários segmentos da própria prefeitura, vigilância sanitária, meio ambiente, postura, a parte da fazenda, no sentido justamente de simplificar esse processo, pelo menos para aquelas atividades que o Estado do Rio já reconhece como de baixo risco. Isso já vai dar uma simplificada, mas é como a gente tem falado lá internamente na prefeitura. Nada impede que Friburgo dê um passo além do Estado, trazendo mais atividades para o baixo risco. Eu conversei recentemente porque o Sérgio ele é multifacetado, então ele tem que saber que dia que ele está como secretário de desenvolvimento, que hora que ele está como presidente da Cianf, que hora que ele está como coordenador da Câmara. Não é fácil, né? Que hora que ele está como empresário. Tem que pagar as contas, meu amigo, no final do mês. Então, eu tenho falado, Sérgio, você como secretário de desenvolvimento, não estou dizendo porque a gente é questão de deixar legado, não, simplesmente não. É porque a cidade de Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, essa região nossa aqui, eu acho que ela tem condições da gente estar na linha de frente. E ela ter, como a gente fala lá no Conselho Nacional das Entidades Empresariais, práticas exemplares. Então, por exemplo, se o nosso prefeito aqui de Nova Friburgo, o prefeito Johnny Michael, por exemplo, ele pode sair à frente e pode ter uma prática exemplar, tá? No sentido de que hoje tem o Sérgio lá que tem representação. O Sérgio foi indicado por 3 grandes entidades aqui da região. Então, não é coisa no sentido de defender, né, o empresariado, não. É de fazer o seguinte, empresariado que, na verdade, ele é um empresário hoje que já está trabalhando na informalidade. Quando você está em casa fazendo facção, gente, em Nova Friburgo, que é uma cidade que tem provavelmente umas 1.400, mil e tantas confecções, você está em casa fazendo facção como terceirizam ou quarteirizam, e você está ali depois do seu serviço fazendo, você é uma empresa. Você é uma empresa. Gera emprego. Né? Gera emprego. Então não precisa ter medo disso. Estou fazendo num quartinho meu, porque se der fiscalização, vai ser um problema. Vão levar isso aí. Então, Juvenal, acho que é importante também a gente passar isso, porque nós falamos muito tempo com relação ao desenvolvimento, à economia do mundo, foi muito importante para que pudesse chegar esse momento e dizer do grau de maturidade que nós já temos para que a gente possa entrar nesse movimento da Lei de Liberdade Econômica e efetivar, ou seja, na prática, a gente poder aí trabalhar. O Sérgio, então, como é que você vê isso hoje? De que forma que os prefeitos, ou o prefeito aqui da região, ou os prefeitos podem sensibilizar o que é? Ou é a insegurança também que os prefeitos têm com relação à iniciativa? Eu diria que o desconhecimento da lei é um dos fatores, né? O outro fator quando você desconhece alguma coisa, você tem medo Você teme, né? Você teme, né? Porque não pode ser abrir mão de alvará. Quanto é que um valor de um alvará médio? Pode custar a receita gerada por isso. A receita já faz alvará, mas para o pequenininho que quer mas começar, pequenininho, às vezes para quem paga, para quem recebe não é. Então, exatamente, exato. Processo, né? Então não tem dúvida que o prefeito tem que abrir por um tempo mão de uma arrecadação que não é significativa para o município, mas com isso ele vai abrir oportunidades que provavelmente em pouco tempo vão trazer de volta. Superar, inclusive, essa perda de receita, né? Porque com a própria atividade da empresa que já vai estar operando, que vai estar gerando mais emprego. Você imagina a quantidade de gente que nós temos, não só em Friburgo, né? Mas Friburgo a gente chama aí o pessoal da facção, né? Que totalmente informal, eu diria, né? Correndo risco, sem segurança social. E quando você formaliza, no mínimo, você coloca essa pessoa, esse cidadão, para dentro do Serviço Social Brasileiro, para o sistema. Ele passa a contribuir, isso é importante, né? Então, realmente, a Lei de Liberdade Econômica, ela pode mudar e tem mudado aqueles municípios que abraçaram a lei, que avançaram. Tá? Minas está aí, você falou em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então já se tem, apesar do pouco tempo em que essas práticas estão sendo adotadas, diferenças significativas entre quem entrou e quem não entrou. Friburgo, a gente conseguiu aprovar a lei aqui em 2022.
foi 21-0 na Câmara, foi unanimidade. Eu me lembro que foi pedido pela Cianf que a gente ajudasse a levar esse projeto de lei para a Câmara, e a gente contou lá com o Max Bill. Um trabalho fantástico na época, vale a pena até mencionar. O Max Bill foi o ponta de lança disso aí, e ele tinha uma assessoria fantástica na Câmara do João Paulo Figueiró. Isso. Que se tornou, inclusive, procurador do município e hoje já está aí buscando novos caminhos aí para São Paulo. Está saindo aí para São Paulo. Então, de 2022 para 2025, 3 anos, não aconteceu nada. Simplesmente essa lei foi colocada nas gavetas, né? Então, agora, o trabalho que nós estamos fazendo com a Cianf, que a gente voltou a cobrar o trabalho de ter gente, né, pontas de lança dentro da prefeitura, como o Sérgio, está fazendo as esperanças voltarem de que a gente vá efetivar essa lei aqui no município de Nova Friburgo. Nós aprovamos a lei na Câmara, eu me lembro, com 289 quinais. Hoje a gente já está com 468. Exatamente. Já avançamos. Quer dizer, já tem 468. Daqui a pouco a gente já avança mais. É o município que define o que é baixo. Pode definir, exatamente. Independente do Estado. Né? Essa é a razão aí de municípios estarem com 900 quinais. Quer dizer, abrir a economia passa por isso, né? Nós estamos falando da maior massa de informais talvez do planeta, né? Porque tirando os países mais pobres que o Brasil, né, você tem aí uma massa de brasileiros que está fora do sistema. E nós estamos tendo a oportunidade de incluí-los agora no sistema. Trazer eles para o sistema. Nós estamos tendo a oportunidade, e você levantou isso logo na abertura aqui da nossa conversa, nós temos uma reforma tributária que é fundamental para mudar essa coisa horrorosa que existe aí de tributos, né? O governo está, com a proposta da reforma tributária, concentrando isso em três impostos. O imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e aqueles famosos produtos do pecado, né? Imposto do pecado, né? Os impostos do pecado que vão ser tratados de uma forma diferenciada. Então, nós temos uma oportunidade realmente fantástica de simplificar o processo também a nível federal. Se a gente faz isso junto com a simplificação no município, cara, nós temos uma oportunidade fantástica aberta pela frente. Aquilo que a gente no começo falou que estava ruim, né? Tem uma perspectiva positiva. Então temos a questão da gente abraçar essas oportunidades que estão aí, estão abertas, né? Temos que aprovar, aprovar não, porque a lei já está aprovada em Brasil, nós temos que regulamentar essa lei aqui. Botar para funcionar. Né? Friburgo vai ser extremamente beneficiada por isso aí. Sem dúvida. Tá? Então, quando eu falo Friburgo, Brasil inteiro, porque nós só estamos com 2.300 municípios de 5.500 dentro da lei. Então, é uma oportunidade enorme para o Brasil. E o nosso Estado, olha, gente, eu vou ter que pedir desculpa a vocês, você é indelicado, é o que a gente não gosta de fazer, mas o papo estava muito bom. O Sérgio trouxe um arsenal de informação ali. Com decreto, com a lei, decreto, com tudo, mas com compromisso de volta. E vamos fazer o seguinte, o Sérgio vai ser aí, vai levar a mensagem ao prefeito de convidá-lo para que ele possa vir aqui e nós falarmos aqui sobre economia, tá? Economia de Friburgo, desenvolvimento econômico. Eu acho que é bacana isso, porque precisa ter uma pauta. Um prefeito como uma cidade como a de Friburgo, e é um rapaz jovem, um engenheiro aí, jovem e tal, e foi reeleito com uma votação expressiva, né? muito expressiva. A gente tem que reconhecer, tem que dar crédito para que ele possa... e nós contribuímos, esse é o nosso papel que nós estamos falando. Quem somos nós?
Nós somos aqueles que são os produtores da receita, aqueles que geram emprego, e que só que nós nos omitimos muitas das vezes, Juvenal, em levar ao poder público os projetos, né, para que a gente possa ver qual encaminhamento a gente quer que a cidade, para onde ela deva ir. Então, por conta disso, só para dar alguns dados, estamos encerrando, vou só pedir para vocês que vocês falem aquilo que vocês vieram aqui para falar e não falaram em 30 segundos cada um, mandar um recado para essa câmera aqui atrás e deixar aqui uma mensagem. Em 2024, Espírito Santo, Paraná e Minas lideraram o ranking de estados com maior avanço de liberdade econômica. Em Campinas, São Paulo, após a adoção da Lei de Liberdade Econômica, o número de CNPJs cresceu 15% em 12 meses. A OCDE aponta que países que adotaram leis semelhantes registraram um aumento médio de 30% na produtividade de micro e pequenas empresas. Então, diante disso, queria as suas despedidas, Sérgio. 30 segundos ali para... Obrigado pela oportunidade da gente continuar divulgando essa bandeira que a gente entende que já era nossa enquanto entidade empresarial e é o que a gente levou para a Prefeitura como meta. Eu acho que a Prefeitura, no caso específico de Friburgo, está sensibilizada para o assunto, para a importância do assunto. E como eu falei lá no princípio, é um antídoto também, eventualmente, contra alguma coisa que está sendo feita na contramão a nível da União. Porque as pessoas moram e as empresas elas existem nos municípios. Então, cabe aos municípios liderar esse movimento. Não, 30 segundos de suas despedidas, aí, esse recado final. Eu falei aqui em escolhas, né? É fundamental você fazer as escolhas certas no momento certo. Então, nós temos essa janela aberta aqui em Friburgo e aberta para a maioria dos municípios brasileiros que ainda não entraram nessa linha, né? Isso. Então, nós temos uma reforma tributária em andamento que deve simplificar tremendamente o processo de apuração e pagamento de imposto. Então, nós temos que saber utilizar essas janelas que estão abertas e estão à disposição, né? E nós temos que contar com as pessoas que pensam, que estudam, né? Porque a população em geral, às vezes, ela é marginalizada dessas informações, como você falou. Então, é importante. Eu tenho a impressão que se nós conscientizarmos os líderes sindicais, as pessoas que estão envolvidas nesse processo de informalidade, eu acho que nós vamos ter um batalhão de gente na rua brigando por essas ideias. Juvenal, queria agradecer você e o Sérgio. Estouramos aqui o nosso horário. Temos aí a nossa Luana e aqui com a gente também a nossa coprodutora, Rebeca Klein, com a gente aqui hoje, eles ajudando, junto com a Anne, junto com a Ana Carolina. A gente prepara pautas que sejam pautas de interesse permanente das pessoas, que a pauta não termine ao final do programa. Pelo contrário, eu sempre falo, e aqui termino dizendo para você o seguinte, que ao iniciar esse programa, você tem entrado com algumas expectativas, mas que ao terminar, você saia sabendo que o que nós procuramos aqui foi melhorar o seu dia a dia, foi levar mais informação, levar mais dados, para que com isso você possa decodificá-lo, transcodificá-lo, e isso possa gerar conhecimento. E no dia a dia, com certeza, o conhecimento faz toda a diferença. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.